né? Que floresceu entre o século I e o século IX, né? Não estou nem aqui pegando pesado, tá? Estou só falando dos dois que eram complexos e importantíssimos em seus determinados momentos históricos, né? Então, voltando, saber sobre o Sudão é também entender que a gente está falando de sociedades antiquíssimas, com experiências muito diferentes de organizações, né, sociais, religiosas, financeiras, comerciais, antiquíssimas, e que tiveram que abrir mão de tudo isso para construir artificialmente uma nacionalidade quando os britânicos entregaram as rédeas do país em 56 para essa elite intelectual muçulmana da qual a Patrícia estava falando agora, né? E o início de uma experiência de uma democracia e de uma secularização, que começou no exato momento da independência e depois foi tragado, né, pelos radicais, né? Então, golpes de Estado, infelizmente, né, não são novidade no Sudão. O último foi em 89, que derrubou o presidente que tinha acabado de ser eleito, o Al-Mirghani, acho que é isso. Patrícia depois me corrige. Estou jogando tudo nas costas da Patrícia. E pôs o Omar al-Bashir no poder. Então, o golpe de Estado no Sudão é um acontecimento que deveria preocupar a gente, chamar a nossa atenção, porque mostra como um progresso, né, exigido por uma parcela grande, principalmente jovem, de uma sociedade, a do Sudão, né, demonstra, né, prova como essa democracia ainda é frágil, e ela pode ser posta a perder sem a menor cerimônia, na calada da noite, como foi o tal do golpe do dia 25. Quando essas mudanças importantes esse golpe do dia 25 acabou com várias mudanças importantes que estavam acontecendo no Sudão, né? Claro que você tinha muitos civis no governo, né? Assim, acho que você tinha mais civis no governo desde a derrubada do Sadiq al-Mahdi em 89, lá, né? Mas metade do governo era civil. Havia um esforço ali liberalizante e de modernização do país. E tudo isso só foi possível também porque a ala islamista mais radical, aquela que era ligada ao presidente Omar al-Bashir, foi isolada por esse governo de transição. Só assim, por causa do isolamento dessas pessoas, é que foi possível aprovar mudanças, por exemplo, como a proibição da mutilação genital feminina, que é um problema de saúde pública, não só lá no continente africano, né? A gente costuma associar a mutilação genital feminina só ao continente africano, não, mas é um problema de saúde pública na Ásia e aqui na América do Sul também. Tá? O fim de uma lei maluca lá, também, que obrigava as mulheres a ter autorização dos maridos para viajar. Não digo nem viajar para o exterior, viajar internamente, lá dentro do Sudão, né? E mesmo assim, mesmo com esse movimento liberalizante, né, quando esse governo de transição assumiu, você tem uns caras, uns pregadores ultraconservadores, né? Eu acho que o mais histriônico deles é um cara chamado Abdulhai Yusuf, que ficava denunciando, né, e tentando derrubar essas mudanças, e chegou a denunciar a ministra do Esporte e da Juventude, porque ela estava tentando organizar uma liga de futebol feminino, né? É claro que essas mudanças, nesses últimos 2 anos, elas estavam acontecendo de uma maneira muito lenta, muito mais lenta do que a população esperava, mas o país estava avançando, né? Ainda não tinha uma lei específica, né, que protegesse as mulheres de assédio sexual e de estupro, por exemplo, né? Isso não tinha. Mas o país estava vivendo um longo caminho de reconstrução da sua infraestrutura e de não deixar escorrer pelo ralo todas essas liberdades civis, sociais, né, principalmente no meio cultural, que começou a ser reconquistado a partir de 2019. Né? Tem até a questão dos acordos de paz, que foram assinados em 2020, com os grupos milicianos lá, ligados aos dois generais, ao Hamati e ao Al-Burhan, né, tentando terminar o conflito lá no Darfur, que começou em 2003 e ainda tem lá os resquícios de conflitos até hoje. Né? Mesmo esses acordos que foram assinados em 2020, agora, por exemplo, podem dar água. Né? Até a decisão, como lembrou a embaixadora Patrícia, né, do governo de transição de entregar
o Omar al-Bashir para ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional também vai ficar em suspenso, né? Como lembrou a embaixadora, né? O Abdel Fattah al-Buhari e o Hemeti, que é o Mohamed Hamdan Dagalo, são veteranos de guerra, tem as mãos sujas lá no conflito do Darfur, tem as mãos cheias de sangue de lá, né? E o Hemeti o líder dessa famigerada e forças de apoio rápido, né? Que foram responsáveis pela prisão, pela tortura, pelo desaparecimento de muita gente nas manifestações de 2019, antes e logo depois da queda do Bashir, e que estão nas ruas nesse exato momento reprimindo os manifestantes também. Eu acho que tem uma coisa também de contexto, né, que o mais triste talvez nessa história do Sudão, além dos paralelos que a gente consegue fazer com um grande país aqui da América do Sul, e desses riscos, né, e também desse contexto que a gente amplia, e do que vai acontecer agora com todos esses ganhos civis que a gente conseguiu nos últimos 2 anos, né, que o povo sudanês conseguiu conquistar a duras penas. O mais triste nessa história é um outro contexto também, é que esse é o terceiro golpe de Estado que acontece no continente africano em 6 meses. Olha que eu não vou nem contar com o da Tunísia, porque o da Tunísia, o presidente da Tunísia fez algo que estava previsto dentro da Constituição, então não vou nem chamar isso de golpe literal, tá? Mas em setembro, o presidente Alpha Condé da Guiné foi deposto por um coronel das Forças Armadas, né? Que assumiu o poder e prometeu eleições para 2022, que nem o Al-Buhari, o Al-Burhan prometeu aí que vai manter o calendário, mas a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Em maio, o Assimi Goïta, que tinha dado um golpe também no ano passado, em setembro, deu outro golpe, né, no Mali, promoveu um golpe dentro do golpe, né? E depois o presidente interino, que ele mesmo tinha colocado lá, e assumiu o lugar dele, né? Um golpe 9 meses depois do outro golpe, né? E todos esses golpistas, né, de alguma forma, eles prometem manter o caminho para as eleições ou abrir novos caminhos para elas, né, para a democratização e para a entrega do governo para os civis, né? Tudo isso para não queimar o filme deles com a ONU, com a União Europeia, com os Estados Unidos, que são os grandes doadores, né? E também para não ficar mal com a União Africana, né? A gente já conhece muito bem que receituário é esse, né? Mas eu acho que a gente agora, acho que a partir dessa conversa, né, a gente tem como acompanhar o desenrolar dessa história, como disse a embaixadora Patrícia, né, enquanto se vive esse impasse no Sudão, né, a gente pode acompanhar melhor, sabendo que quem se beneficia dessa situação são os generais que estão lá no poder, o Al-Burhan e o Hemeti, né? Mas eu acho que agora, pelo menos depois dessa conversa, a gente tem um pouco mais de subsídios, né, para a gente acompanhar melhor os próximos movimentos, sabendo um pouco melhor onde todos esses personagens se encaixam nesse contexto amplo e complexo, né? Que não tem a ver só com o Sudão, né? Mas tem a ver com a geopolítica daquela região ali, né? Até porque o Sudão é um dos países, tirando a República Democrática do Congo, que faz fronteira com 9 países, o Sudão faz fronteira com 7 países ali, e ainda tem os seus colegas do outro lado do Mar Vermelho, que é o Iêmen e a Arábia Saudita, né? Então, é uma questão ali geopolítica importante, não só na África Oriental, no chifre da África, mas com os vizinhos do outro lado do Mar Vermelho, né? E para fechar, chega, já falei muito, né? O professor Adriano citou o Repórteres de Guerra, né, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Kevin Carter. E eu vou lembrar aqui também um livro que foi publicado aqui no Brasil, que chama Clube do Bang Bang, porque o Kevin Carter fazia parte de um quarteto de fotógrafos sul-africanos que fez, né, que cobriu os conflitos pós-libertação do Mandela e um pouquinho antes das eleições de 94 lá na África do Sul, né? O Rogério lembrou aqui também que a Etiópia foi ocupada pelos italianos em 1931. Não foi invadida, foi ocupada mesmo, né? Ocupada aí às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Mas em 1896, o imperador Menelik
expulsou os italianos ali da região da Abissínia, né, hoje a Etiópia, expulsou todo mundo de lá para a Eritreia, a maior derrota, né, de um ocupante colonial no continente africano, que foi a Batalha de Adwa. Tanto que, depois dos italianos terem sido derrotados ali, as grandes potências europeias reconheceram a soberania ali da Abissínia, e enquanto todo mundo fazia aquela corrida maluca para ocupar o continente africano, só 2 territórios ficaram de fora. A Libéria, né, porque já era uma república independente desde 1846, e a Abissínia, né? Foram os únicos lugares que não foram ocupados pelas potências imperiais europeias. Pronto, chega. Obrigada, Alexandre. Vocês, todos os dois passaram tempo, mas estava tão gostoso ouvir vocês que a gente foi deixando, né? E a gente vai agora abrir para perguntas. Eu queria fazer só para perguntas, né? 20 minutinhos para aí depois aí a gente encerra. Mas eu queria fazer uma observação, não, colocar também que é uma característica desses países do norte da África, esses países árabes, né? Eles seguem mais ou menos a mesma cartilha. Você estava falando do Sudão, está tudo nas mãos dos militares, tanto as empresas públicas quanto as privadas. Processo semelhante está ocorrendo no Egito, do Sisi, né? O Sisi, ele não só colocou os militares na administração, como o Mubarak já fazia, né? Mas eles também, a nova capital que está sendo construída, ela foi toda projetada para e pelos militares, né? E eles estão, apesar da inflação, eles são os que estão melhores, né, em termos de situação financeira. E aí eu fico pensando se não é uma característica, quer dizer, é uma característica geral, e eu poderia até dizer, né, avançar um pouquinho, que é uma característica tipicamente dos médios orientais, né, com essa questão da legitimação e da preservação do poder pela força representada, né, com os militares, que sempre vão ser, né, como o Althusser vai dizer, esse aparelho repressor do Estado. Então, eu acho que isso não importa o país em que eles estejam, eles vão estar sempre atuando, né, e é um perfil do militar contemporâneo entrar nas empresas privadas, né, esse caminho, um militar assim, são mais liberais economicamente nesse aspecto. E eu vou passar, então, agora para Monique, que ela tem algumas perguntas, ou uma, ou duas, eu não sei quantas, e depois o Luiz Felipe assume aí o comando para administrar. Lembrando que a gente vai encerrar as perguntas com as respostas, obviamente, né, 21h40, 21h45, a gente vai estar encerrando aqui a nossa conversa. Monique. Não, antes de mais nada, eu falei para a Muna que eu tinha 30 perguntas, né? Mas antes de mais nada, eu queria bater palmas e agradecer a Muna, que teve, né, de fato, toda a iniciativa de realizar, né, essa live, porque a gente sempre fala, a gente está falando do Oriente Médio, né, e as regiões adjacentes, e eu sempre fico, né, com o cuidado que a gente tem em abrir tantas frentes, e foi um presente assistir vocês dois, né, enfim, e pensar, né, quer dizer, essas interseções. Então, eu queria agradecer os dois palestrantes e a Muna. Eu tenho alguns comentários e perguntas para a Patrícia e para o Alexandre, vou tentar ser super breve, né? A primeira coisa, Patrícia, eu acho que eu sou uma das poucas estudiosas de história do Império Otomano aqui no Brasil, né? O Japão nasceu, em grande medida, por conta do estudo de curso de História do Império Otomano. A embaixadora Patrícia chegou até a gente por causa dele. E a história otomana como um todo, eu sempre entendi o Sudão de duas formas, né? Escravizados que chegavam, né? Que vão ter eunucos, então você tem uma presença de rota da escravidão que vai chegar até Constantinopla, mas, sobretudo, Constantinopla olhava o Sudão como uma parte do Egito, né, que era uma província muito, muito importante. Então, assim, mesmo nos estudos otomanos hoje que estão bombando e tudo mais, eu tenho visto muito pouca coisa. Então, foi uma coisa só que eu queria comentar. Mas eu tenho duas perguntas para você, Patrícia. O primeiro é se você fez campo no Sudão, né? Como é que se fez, como foi, né? Porque isso é uma coisa que faz toda, né? Acho que faz toda a diferença na pesquisa.
E a outra coisa que eu fiquei pensando, né, quer dizer, o meu contato com o Sudão, como brasileira, depois eu vou falar com a minha outra nacionalidade, aconteceu porque eu tive aula com Abdo, na Beneficência Muçulmana, 20 anos atrás. Eu também tive aula com ele. Então, foi a primeira vez que eu conheci um sudanês, né? Ele falava que ele tinha vindo para o Brasil até porque tinha comida, ele tinha falado umas coisas que tinha, né? Enfim, nunca tinha pensado naquilo. E aí eu fiquei pensando, quer dizer, não deve ter tantos sudaneses aqui. Quando eu penso em conexões Brasil-Sudão, para além dessas comparações e essa história global que vocês fizeram, eu penso em observadores militares, e aí, mais uma vez, os militares estão no nosso radar, nem sei se tem ex-observadores aqui, né? Seja no Sudão do Sul. Muitos voltam absolutamente impressionados, inclusive eu tive conversando com um que era árabe, o Jan Lawand, que falou que no Sudão ele não era tratado como brasileiro, mas como árabe. Eu penso em humanitários, né? Enfim, temos cada vez mais trabalhadores humanitários brasileiros, e eu acho que missionários, né, Patrícia? Então, assim, minhas duas perguntas para você são: você fez campo, e quem são, né, essas pessoas que conectam o Brasil com o Sudão? Eu vou te pedir só para jogar as perguntas para o Alexandre, aí faz uma rodada, se possível. Alexandre, fantástico, a gente se conhece há muito tempo, eu nunca tinha te visto, né, falar. Eu gosto muito dessa sua ligação com a poesia, essas citações todas, eu acho que, né, isso enriquece, né? Mas eu pensei em duas perguntas para você. A minha segunda nacionalidade, acho que quase todo mundo sabe, eu sou israelense também, né? Morei muito tempo em Israel, e a minha escola em Israel foi um centro de absorção de etíopes, né? Eu aprendi todos os palavrões em Amhari e eles em português. Quando eu penso Israel e Sudão, por exemplo, eu pensava, né, o papel que o Sudão teve justamente em salvar, digamos, esses etíopes para Israel. Tem até um filme agora na Netflix, que é o Red Sea Diving Resort, e asylum seekers sudaneses que vão para Israel. Mas Israel e Sudão normalizaram as relações. Então, eu queria, se você puder falar um pouco o que você sabe, como é que você vê isso, e a China no Sudão. Então, eu queria jogar essas perguntas e, enfim, obrigada. Pode começar a responder? Obrigada, querida. O meu estudo sobre o Sudão, ele começa no século XIX, trabalhando com a documentação missionária, e depois eu comecei a fazer contato com a Universidade de Khartoum, e eu fiz contato com o Sudan Notes and Records, que é uma instituição extremamente importante, né, de produção de pesquisa e memória sudanesa, e eu tive 2 pedidos de visto para o Sudão negado ao longo desse tempo todo. Eu nunca consegui pisar no país. Eu já pisei em outros países africanos e fiz pesquisa, e fiquei que esses missionários que estavam no Sudão passaram, então eu fui para Moçambique, depois eu passei por Angola por outras razões, eu passei por Burkina Faso. Eu fiquei um tempo, eu tive uma bolsa Ford, eu fiquei na África do Sul, eu ia constantemente Moçambique, África do Sul, mas o Sudão nunca consegui permissão. Então, como é que é o meu diálogo com o Sudão? Quando eu fiz o pós-doc na França, era com os sudaneses do CEDERJ, que era um centro de estudo na área da ciência política, que tinham vários sudaneses, incluindo a Inaz Ahmed. Eu trabalhava com as instituições das universidades, da Universidade de Juba, no Sul, da Universidade de Khartoum, né? que inclusive, através deles, foi que eu consegui os escritos do MARDI, né? Trabalhei também com um centro de estudos africanos da Universidade de Leiden, que fazia pesquisa justamente sobre o conflito do Sudão, e tive interlocução com o Richard Loban Jr., da Universidade de Long Island, que esse sim tem uma longa história de pesquisa com o Sudão, né? Tive também contato e diálogo mas aí já depois das teses feitas, né, com o Roland Marchal, em 2010, que também é um francês que se dedica ao estudo da antropologia sudanesa, mas a permissão para entrar no país eu nunca tive. Eu já tentei 2 vezes, uma via França e depois outra via Brasil, Itamaraty, e também não... As circunstâncias, consegui até o visto e o convite, mas as circunstâncias, eu teria ido em setembro desse ano apresentar o livro, né? Que inclusive a embaixadora Patrícia faz uma apresentação muito gentil no livro, mas eu não consegui ir novamente por conta da conjuntura política. Mas não desisto.
Estou sempre escrevendo, em contato, em diálogo com os pesquisadores das universidades sudanesas, com pesquisadores sudaneses na diáspora, e aqui a comunidade sudanesa não é grande, mas não é pequena. A gente tem um polo importante em Maringá, inclusive eu vou fazer o lançamento do livro Faith, War and Slavery lá, né, na Mesquita de Maringá, né, que tem uma comunidade que me solicita, e o Ábido, ele é hoje o imã da comunidade de Maringá, que é uma comunidade maior, mais bem estruturada, com uma presença grande de sudaneses. Obrigada, viu? Bom, vamos lá. Obrigado, Monique, pelas perguntas. Eu não sei se você estava se referindo a essa nova relação, de novo, do Sudão com Israel, né? Porque houve uma pressão muito grande do presidente Donald Trump, antes dele sair do governo, que o Sudão restabelecesse relações, né? Encerrasse o tal do estado de agressão, né? Que havia entre os dois países, para que o Sudão pudesse receber ajuda dos Estados Unidos, né? Isso é uma relação que o Estado do Sudão tem com Israel desde o Al-Nimeri, se não me engano, ou foi o Bashir, agora já de cabeça, agora eu não me lembro mais, mas era uma relação bem beligerante entre os governos, e eu acho que só se encerrou agora depois que saiu o Bashir e o governo civil assumiu, dividindo com os militares, né? E o presidente Joe Biden, uma das primeiras coisas que fez foi suspender a ajuda, qualquer tipo de ajuda agora, logo depois desse golpe de lá, né? Da quartelada, né? Do golpe militar, né? Não sei se eu respondi, mas acho que foi muito superficial, mas, bom, vou falar agora da China, né? A China é o maior parceiro comercial do Sudão. E isso para o bem e para o mal, né? Porque essa proximidade da China com o Sudão fez com que a China se abstivesse em muitas das tentativas dentro do Conselho de Segurança de ter uma ação muito mais afirmativa e mais séria com relação ao genocídio lá no Darfur, né? A China vendia armas de pequeno porte, né? As armas maiores quem vendia e vende até hoje, né, para o Sudão são os russos, mas a China vendia armas de pequeno porte com aquela resolução que proibia a venda de armas, né, no embargo de armas. A China aparentemente deixou de vender, né? Isso foi em 2009, 2010, por aí, mas muitas das pessoas, né, que estavam lá promovendo ajuda humanitária no Chad, por exemplo, identificaram armamento chinês na mão dos Janjaweed, né? Eles têm uma relação que é muito forte na área diplomática, desde 59, acho que 59, quando eles começaram a estabelecer realmente uma proximidade diplomática grande. E acho que eu já falei, né, o maior parceiro econômico do Sudão é a China, embora o Sudão seja um nada, né, dentre os parceiros chineses, né? E o maior bem que o Sudão exporta para a China é o petróleo, obviamente, que é o grande interesse da China ali. É isso. Desculpa se eu fui muito superficial na resposta, tá? Se vocês quiserem mais, depois a gente fala um pouquinho mais. Nós temos duas perguntas aqui. Não diz para quem, aí vocês fiquem à vontade para responder. A pergunta do Gustavo Assis. Gente, só para lembrar, eu vou ler essas duas perguntas e estou encerrando o bloco, tá? Vamos lá. Primeira pergunta do Gustavo Assis, ele diz o seguinte: professores, tem alguma indicação de livro bem introdutório sobre a história do Sudão? E tem a outra, que é do Tiago, dizendo: foi um prazer imenso ouvir vocês. Queria perguntar se vocês conseguem compreender alguma dinâmica regional que influencia de alguma forma o golpe no Sudão.
a partir da onda de golpes na região, Mali, Chad, Guiné e agora Sudão, além da tentativa fracassada no Níger. Patrícia, quer falar sobre as referências? Acho que você vai saber melhor do que eu um livro introdutório sobre o Sudão. Olha, livro introdutório sobre o Sudão não tem, mas tem os livros que eu escrevi, né? Primeiro sobre a missionação do Sudão no século XIX, e o doutorado, que é sobre a história da revolta mahdista, né? Que é o Fé, Guerra e Escravidão, uma história da conquista colonial do Sudão, São Paulo, editora da Unifesp, 2013. Esse meu outro livro do mestrado que eu fiz sobre os missionários no Sudão e a passagem deles para o Brasil está sendo reeditado agora, e depois a gente combina aqui com a Muna e faço uma apresentação para vocês da obra. E tem um estudo, as pesquisas de graduação e mestrado e agora de doutorado da Suelen Pressinotto. Pressinotto é Prescinotto, que faz doutorado na Federal do Paraná, e eu oriento a tese dela, né? Então, assim, o que tem de Sudão, fora isso, são estudos na área das relações internacionais, mas muito baseado em bibliografia jornalística, que tem a sua função, mas para estudo de história é bem suficiente, tá? Não sei se eu respondi, mas até motivo a querer se interessar pelo Sudão e a estudar mesmo, porque é um tema riquíssimo, vastíssimo. Assim, na minha seara aqui, tem um livro chamado O Destino da África, que é do Martin Meredith, que foi lançado pela Zahar. Mas, gente, não é um livro acadêmico. O Martin Meredith é um historiador e jornalista. Então, ele vai dar algumas impressões dele, então você tem que deixar de lado, são várias impressões, e algumas vezes ele é opinativo demais, eu acho, né? Em termos históricos, a gente tem a coleção do História Geral da África, que vocês podem baixar de graça, né? Não sei se está no site do Ministério da Educação. Acho que não tem mais nada no site do Ministério da Educação. Está no site do GLE10, mas o que tem de Sudão ali é do período mahdista, mas é bem en passant, mas tem alguma coisa. E pouquinha coisa do período de independência e pós-independência, mas é muito pouca coisa. Mas já é alguma coisa, né? Assim como a Casa das Áfricas lançou aqui um livro do Elikia Mbokolo, que chama África Negra. História da África Negra. História da África Negra, 2 tomos. Mesmo esquema do História da África, tem um monte de capítulos e em alguns deles você tem uma citação a pontos específicos da história do Sudão, mas nada muito aprofundado, né? A gente, infelizmente, tirando os livros da Patrícia, a gente não tem uma bibliografia aqui específica sobre o Sudão, né? É uma pena. Outra pergunta, que é sobre se vocês percebem, conseguem compreender alguma dinâmica regional que influencia de alguma forma o golpe no Sudão, a partir da onda de golpes na região, Mali, Chad, Guiné e agora Sudão, além da tentativa fracassada na Nigéria. Quer que eu responda, Patrícia? Posso pegar aqui? Pode. Eu acho que o Sudão está muito distante desses outros países. Não tem aí uma relação de causa e consequência, não. Olha só, o Sudão está do lado de cá, e Mali, Chad, Níger, está aqui na África Ocidental, que tem uma outra dinâmica. Aqui tem uma dinâmica complicadíssima, hoje, de vários grupos islâmicos, alguns ligados à Al-Qaeda, outros ligados ao Estado Islâmico, outros frutos de outros grupos que surgiram ali naquela região. A gente tem o Boko Haram na Nigéria, que aparentemente acabou e foi incorporado pelo Estado Islâmico da África Ocidental, da província da África Ocidental. Então, você tem uma dinâmica aqui, que é uma dinâmica de vários grupos brigando entre si, fazendo alianças de ocasião, depois voltando a ter conflitos, tentando fazer um atentado mais rumoroso do que o outro para você conseguir financiamento e voluntários, etc. Então, as dinâmicas aqui são muito diferentes, né? As dinâmicas da ação desses grupos e do enfraquecimento de uma estrutura militar nesses lugares, né?
assim, até o Chad, cujo filho do Idriss Déby assumiu a presidência e solapou a Constituição, isso também está e não está nessa mesma dinâmica, porque o Idriss Déby foi morto, aparentemente, pelos rebeldes que migraram daqui do norte do Chad em direção ao sul. Mataram o pai no dia seguinte, no mesmo dia que o Idriss Déby tinha sido reeleito pela 4ª vez, com 80% dos votos, etc. E tal. Então, o filho dele assumiu o poder apoiado pelas Forças Armadas, aí lembrando que a Muna acabou de falar também, porque a única estrutura plenamente funcional deixada pelos colonizadores nos jovens estados que surgiram a partir da década de 20, de 30 e de 50 no continente africano, foram as Forças Armadas. Era só tirar os comandantes e colocar outros no lugar. O resto tudo teve que ser construído. Então, o Exército é a grande eminência parda em grande parte desses estados, e o Exército está ali nesse movimento, né, de se mesclar com as estruturas estatais, de apoiar e desapoiar presidentes no poder, etc. E tal. Então, é sempre algo a ser levado em consideração. Talvez esse seja uma linha que a gente precise olhar, né, e que ligue talvez o golpe do Sudão a outros golpes que aconteceram no continente africano, né, ou pelo menos os mais recentes, né, tirando a Tunísia, que a Tunísia foi uma coisa diferente, né? É que essa elite sudanesa pode ter alguma interface com a elite egípcia, com algumas elites egípcias que são ligadas a esse grupo do Bashir. Mas, assim, com esses outros contextos, eu concordo com a Xande. Não, realmente são histórias diferentes. Bom, gente, então, vou agradecer a todos que ficaram conosco até agora, agradecer, gratidão eterna para a Patrícia, para o Alexandre, né? A Patrícia, a gente já se conhecia, agora a gente descobriu hoje, depois eu me lembrei até quem estava na mesa, daqui a pouco eu te digo. E o Alexandre, que eu já conhecia também, o pessoal falar, enfim. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer, né, essa parceria sempre da Monique, a Monique, né, uma das melhores parceiras que eu tive até hoje para trabalhar, e as portas do GEPOM estão abertas para todos, né, nas nossas redes, nas nossas páginas, e por aí vai. Agradeço muito e até a próxima. Espero que não tenha mais nenhuma bomba ou nenhuma revolução até o final do ano, porque a gente não está dando conta. Tá bom, gente? Muito obrigada, uma boa noite, beijo no coração para todos. Obrigada.